enquanto o Senado Federal eleger presidente do Senado quem tem rabo preso na Suprema Corte. A quem, afinal de contas, as Forças Armadas servem? Se elas servem no Brasil a lei e a Constituição, ou se servem a Alexandre de Moraes. Movimento democrático, popular. E agora, o bando bolsonarista fascistoide quer tratar o MST como criminosos. Por isso que a Dilma profetizou corretamente que o golpe não era para sempre. Voltamos e estamos reconstruindo o nosso país. E só essa minha fala, eu posso voltar a ficar sem rede social. Só por essa minha fala, a Polícia Federal pode ir na minha casa novamente. A imprensa não divulgou como deveria divulgar. Pessoal, o debate em foco de hoje tá imperdível. Isso porque o deputado da direita, o Ottoni de Paula, ele simplesmente jogou a M no ventilador. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele vai fazer uma denúncia gravíssima, principalmente no que diz respeito às coisas que aconteceram, vem acontecendo e agora, com as possíveis CPIs a serem instaladas aí, de abuso de autoridade e tudo mais. Ministros estão visitando líderes às escuras, digamos assim, para que essas CPIs não sejam instaladas. Olha só isso aí que ele está dizendo para nós, pessoal, e é muito importante. Como bem o deputado fala, a mídia, a velha imprensa, ela não divulga esse tipo de coisa, sabe? Chega a ser assim, chega a dar uma ânsia na gente quando a gente vê alguns tipos de matérias, como eles querem, de alguma forma ou outra, sempre esconder ou trazer uma questão que, sabe, distorce da realidade atual realmente que a gente vive. Nos deixa muito, muito, muito chateados com isso. Agora, a gente precisa de vocês aí do outro lado. Compartilhem muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque, sério, gente, é muito importante isso que vai ser dito aqui agora. Vocês vão ver na sequência. Então eu conto com o apoio de vocês aí do outro lado. Se tu não é inscrito, já te inscreve no canal e ativa o sininho também. Bora para esse vídeo aí, porque ele tá fenomenal. Mas eu quero aproveitar esse momento, que estamos falando de defesa, senhor presidente, para dizer que hoje nós tivemos uma audiência na Credem com os chefes das Forças Armadas. E lá eu tive a oportunidade, senhor presidente, de perguntar diretamente ao general Tomás, ao ministro Múcio e aos demais comandantes da Aeronáutica e da Marinha, a quem, afinal de contas, as Forças Armadas servem. Se elas servem no Brasil a lei e a Constituição, ou se servem a Alexandre de Moraes. Repito, as Forças Armadas brasileiras servem a Constituição, que inclusive diz que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, eu sou oposição ao Lula, é o que diz na Constituição, no artigo 142, ou se as Forças Armadas, em vez de seguir o que diz a lei e a Constituição, aceitam ordens ilegais e inconstitucionais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal e mais especificamente por Alexandre de Moraes. Senhor presidente, o que se viu na audiência pública da Comissão de Relações Exteriores foi como se chama, uma barata voa. Aliás, um silêncio sepulcral primeiro e depois uma tentativa de explicar o inexplicável. Confirmou-se, inclusive, o que diz a imprensa, que o general Tomás consulta-se com Alexandre de Moraes, inclusive para fazer remoção de oficiais do Exército. Ele confirmou. Olha, eu esperava que um comandante do Exército se consultasse, quem sabe, com o presidente da República, mas com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É triste que nós tenhamos chegado a essa situação, senhor presidente. Vamos encaminhar favoravelmente o livro branco da defesa, porque ele é só uma tentativa de desburocratizar e compilar a legislação. Agora, que as nossas Forças Armadas precisam voltar a servir à Constituição e não ter medo ou ser cúmplice de um homem ditador, Alexandre de Moraes, isso com certeza eu defendo. Eu com certeza defendo, senhor presidente, que as Forças Armadas voltem a servir à Constituição e tenham lealdade, portanto, ao povo brasileiro e não a um homem supremo, muito menos que dele tenham medo
ou sejam cúmplices. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, antes de a gente ver aqui o deputado Ottoni e todas as suas declarações, a gente também vai ver o petista, pessoalista Ivan Valente, que vai defender o MST. Tudo isso porque eles estão enlouquecidos que a Câmara de Deputados aprovou com urgência uma PL que trata de sanções rigorosas aos invasores de terra. E aí, o deputado pessoalista, né, ele vai à loucura por causa disso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vi agora há pouco da tribuna um parlamentar que eu acho que ele não tinha nascido ainda quando nasceu o MST, em 1984. Um dos movimentos que nasceu na luta contra a ditadura pela reforma agrária. Movimento democrático, popular. E agora, o bando bolsonarista fascistoide quer tratar o MST como criminosos. Eu sou testemunha, participei desde a fundação, 10 mandatos parlamentares apoiando essa luta pela reforma agrária, e quero dizer o seguinte, eles fizeram muito pela liberdade, pela reforma agrária, pela agroecologia, pela produção de elementos sem agrotóxicos e pela luta pela liberdade em nosso país e pela soberania nacional. Agora, eu ouço, agora há pouco na CNN, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele não quer discutir com o governo. Eles formaram, e eu fui da discussão do Código Florestal quando eles se formaram. Suas mansões no Lago Sul, financiamento pesado para anistiar 94% dos desmatamentos no nosso país. A partir daí, deputado Raymond, eles passam a conduzir uma pauta paralela e suprapartidária. Agora, por exemplo, eles enviaram um projeto de lei aqui já regulamentando a reforma tributária. E já regulamentaram o que é que vai caber no IVA ou não, o que é que vai pagar imposto ou não. Inclusive, sabe o quê? Camarão da Swift também isento para a cesta básica. Eles querem cashback para isso. Eles mandam no país. Agora, pergunte se eles condenaram o assassinato do Chico Mendes, da irmã Dorothy, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, a quem hoje aplaudo aqui, os que morreram, e que em 1997 eu já estava aqui, 100 mil pessoas entraram em Brasília, e foi, eu acho que o dia seguinte, o único dia em que o MST conseguiu aprovar dois projetos que interessavam ao homem do campo e à reforma agrária no nosso país. Essa é que é a verdade. Pelo contrário, eles defendem grileiros, desmatamento e mais, não se conformam. O Lula pode propor um plano safra de 360 bilhões de reais. É pouco. Agora estou falando em 550 bilhões. É pouco, não interessa. O que interessa é que o MST ocupou uma terra que é uma terra desocupada, ou uma terra que era de latifúndio, ou uma terra em litígio, e quer continuar fazendo a reforma agrária no nosso país. E eu quero, dessa tribuna, homenagear o movimento dos trabalhadores sem terra. Aqui, os que ainda são bolsonaristas depois da derrota, eu quero dizer, vocês perderam, enfia a viola no saco. Bom, pessoal, agora vai vir ele, o deputado Ottoni de Paula, que vai simplesmente jogar a M do ventilador. Ele vai se colocar em risco, como ele bem disse, justamente porque ele está falando sobre reunião de ministro com lideranças e com presidência, enfim, das câmaras aí, do Senado, dos deputados, que é para não instalarem CPI de abuso de autoridade e tudo mais. Olha só, ele inclusive vai falar que é covardia de pessoas que estão ali porque tem rabo preso com o STF. Olha só que denúncia gravíssima. Então, se tu não curtiu, não compartilha o vídeo, a hora é agora, eu conto contigo. A liberdade de expressão passou a ser vista como risco e não como um direito da nação brasileira e dos brasileiros. Agora, nitidamente, temos um poder da República que avora para si o direito de determinar o que é verdade, o que é mentira, o que pode ou não pode ser dito nesse país. E passou a ver as redes sociais como um campo perigoso, que precisa ser controlado para a tentativa do controle social que quer impor a esta nação ser finalmente efetivada. Nós vivemos em um país que você já não pode falar mais o que pensa. Existem alguns nomes inomináveis que não devem ser citados ou pronunciados, até mesmo por aqueles que têm a proteção
da imunidade parlamentar. A liberdade de criticar está limitada a um espectro político, não a outro. Eu fico pensando que se os chutes dados a um cidadão brasileiro por um deputado federal aqui dentro da Casa do Povo, se esse chute fosse dado por um deputado de direita, por um deputado bolsonarista, deputado Osmar Terra, a imprensa não divulgou como deveria divulgar os chutes dados pelo deputado Glauber Braga em um brasileiro, e nem a forma dura, abruptada, violenta que ele pega no colarinho do seu colega deputado Kim Kataguiri. Por quê? Porque nesse país tudo pode se você for de esquerda. Tudo pode se você estiver de um lado do espectro político. O inquérito das fake news se tornou a maior aberração jurídica já vista nesse país. Tudo e todos cabem nesse maldito inquérito. Tudo se tornou um poço sem fundo. Agora estamos diante da decisão de ampliação do foro privilegiado. Como disse o jurista Ives Gandra da Silva Martins, de um lado a decisão da Suprema Corte de alargar o campo de atuação sobrecarrega ainda mais os ministros. De outro, traz certa insegurança jurídica na medida em que há alguns anos o próprio STF decidiu rigorosamente de forma contrária. Lembremos-nos, deputado Eli Borges, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que nem tudo precisa ir para o Supremo, agora, há pouco tempo, mas ao sabor dos interesses do momento, amplia-se o foro com o único objetivo: ampliar os poderes ditatoriais da Suprema Corte desse país. Que vergonha! Que vergonha, porque enquanto isto, o parlamento está de cócoras. Enquanto isto, deputado Caveira, nós assistimos tudo de cócoras. É vergonhoso perceber que nem votações este parlamento tem mais liberdade. Aliás, fique sabendo, povo brasileiro, que tem votações aqui dentro, que os doutos ministros da Suprema Corte saem do outro lado da praça dos poderes e percolam no meio de nós. No meio de nós não, no meio dos líderes. A maioria com processos na gaveta da Suprema Corte. Aliás, senhoras e senhores, enquanto nós continuarmos elegendo nesta casa, para a presidência desta casa, deputados que têm processo na Suprema Corte, enquanto o Senado Federal eleger presidente do Senado quem tem rabo preso na Suprema Corte, nós nos apequenaremos. Sabe por quê? Sabe por quê? Pela mesma razão que as bancadas se apequenam. Porque quando chega a pressão no líder da bancada, quando chega a pressão no líder partidário, a orientação do líder ou do presidente do partido não é pensando no bem da nação, mas é em proteger a sua própria vida, em proteger-se, já que do outro lado vem a ameaça que nos apequena, que nos acovarda. Deixamos de cumprir a Constituição, liberando o deputado Chiquinho Brazão. Não vamos entrar no mérito, se mandou matar, se não mandou matar, mas a Constituição mostra de que a prisão do deputado Chiquinho Brazão era inconstitucional. Não estamos julgando o mérito, estávamos julgando a letra fria da Constituição. Mas a Constituição nesta casa já não vale mais nada. O que vale é a ordem que vem do Supremo. O que vale é a ordem que vem do outro lado da Praça dos Poderes. É esta ordem que vale. E quem está falando é um deputado Dr. Zacarias, que ficou calado sem ter direito à rede social por 2 anos.
que teve a Polícia Federal na sua casa, não por ser corrupto, patife ou bandido, porque eu nunca coloquei o meu caráter de negócio no balcão de negócios da patifaria da política de Brasília. Mas sabe por quê? Que a Polícia Federal foi na minha casa e eu até hoje estou arrolado no inquérito das fake news. E só essa minha fala, eu posso voltar a ficar sem rede social. Só por essa minha fala, a Polícia Federal pode ir na minha casa novamente. E os senhores sabem disso. E queriam falar o que eu estou falando, mas não podem. Muitos têm medo e eu não estou culpando os senhores, não. Só em saber que eu estou dando voz a todos, inclusive aos covardes, inclusive aos que se apequenam. O povo brasileiro há de nos cobrar. 2026 está vindo aí. E saibam, ou nós atendemos o interesse pela liberdade da nação brasileira, ou nos tornaremos todos escravos, mais cedo ou mais tarde, de uma justiça que deseja tudo, menos o bem desta nação. Pessoal, menos o bem desta nação. Eu quero saber de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas denúncias gravíssimas feitas pelo deputado Ottoni de Paula e como vocês acham que isso aí pode repercutir. Não tenha dúvida, assim como ele falou, muitos outros deputados gostariam de falar, mas tem muitos covardes, muitos que estão com medo do que poderia acontecer consigo mesmo e outros rabo preso. Ele mesmo falou ali, outros têm rabo preso. Mas tudo vai das escolhas, não é mesmo? Inclusive na hora de que lideranças, né, das casas, elas vão ser votadas, tem que ver qual dessas lideranças aí não tem rabo preso para que futuramente não aconteça esse tipo de coisa de novo. E a gente sabe que isso acontece muito, muito, até porque políticos sem ter algum tipo de rabo preso, olha, não são muitos, não é mesmo? Bom, comentem aqui embaixo, te inscreve no canal Debate em Foco se tu não é inscrito ainda, porque logo mais já podemos ter vídeo novo aqui no canal, então eu conto contigo.